Jair Bolsonaro venceu as eleições brasileiras com 55% dos votos válidos. Fernando Haddad, o candidato derrotado, teve 45% da votação. O Brasil acaba de eleger como presidente um machista, homofóbico, racista, defensor da tortura e da ditadura. A Galp e a ENI não vão furar o mar de Algesur em 2019, como queriam. A oposição dos movimentos ambientalistas e as ações em tribunal travaram a intenção das petrolíferas. As empresas denunciaram o contrato de concessão e o Algarve está por agora livre de petróleo. Um relatório da Human Rights Watch, publicado na semana passada, a 23 de outubro, relata detenções e tortura a dissidentes políticos, incluindo jornalistas e ativistas, cometidos pela autoridade palestiniana e pelo Hamas. Seja toda a gente bem-vinda à primeira edição do Dois Pontos, um programa fumaça onde a atualidade é explicada. Jair Bolsonaro foi eleito o 38º Presidente da República Federativa do Brasil. O candidato da extrema-direita, do Partido Social Liberal, venceu as eleições presidenciais com quase 58 milhões dos votos válidos. Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, foi escolhido por 47 milhões de pessoas. A diferença entre os dois foi de mais de 10 milhões de votos, numa eleição em que muitos escolheram não escolher nem Bolsonaro nem Haddad. Foram mais de 42 milhões de brasileiras e brasileiros, a soma de votos nulos, brancos e abstenções, entre os 147 milhões de potenciais votantes registados nos cadernos eleitorais. Mais à frente nestes dois pontos, temos esta notícia em desenvolvimento. Para comentar os resultados, ainda durante a noite eleitoral, conversámos com a Cristina de Branco, antropóloga, filha e neta de exiladas políticas da ditadura militar brasileira. Vamos ver algo parecido com o comando de caça aos comunistas durante o governo de Bolsonaro? Já estamos vendo algo parecido. É muito forte porque a minha avó tinha a minha idade quando se viu obrigada a sair do Brasil. Há muito que organizações ambientalistas, autarcas da região do Algarve e associações empresariais se manifestam contra a prospecção e exploração de petróleo ao largo da costa portuguesa. No passado 16 de maio, a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, autorizou o consórcio ENI-Galp a realizar uma sondagem de prospecção de petróleo em Algesur sem avaliação de impacto ambiental. Mesmo quando, durante a consulta pública aberta pelo governo, a esmagadora maioria das opiniões enviadas eram favoráveis à avaliação. O projeto não é suscetível de provocar impactos negativos significativos, disse em conferência de imprensa Nuno Lacasta, presidente do Conselho Diretivo da APA. Poucos dias mais tarde, ambientalistas entregaram ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, uma carta pedindo a sua demissão por causa do apoio do Governo ao furo de prospecção de petróleo em Algesur. O furo do petróleo de Algesur vai mesmo acontecer? Espero que sim. Para a desilusão de António Costa, a 13 de agosto, uma providência cautelar interposta pela plataforma Algarve Livre de Petróleo, um coletivo de várias associações ambientalistas, foi aceito pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé. Assim, a autorização que permitia à Galp e à ENI furarem Algesur foi suspensa. Poucos meses mais tarde, em outubro deste ano, numa reformulação governamental, António Costa não só não demitiu o Ministro do Ambiente, como pediam os ambientalistas, como lhe deu ainda mais poderes. João Matos Fernandes acumulou a pasta de Energia, antes tutelada pelo Ministério da Economia. O Ministério passou a chamar-se Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Esta segunda-feira, 29 de outubro de 2018, o furo chegou ao fim. O consórcio liderado pela italiana ENI, que tem 70%, e pela Galp, com 30%, anunciaram em comunicado a decisão de abandonar o projeto de sondagem de prospecção de petróleo, 46 km ao largo da costa de Algesur. As condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração, lê-se no comunicado. Depois de sucessivos adiamentos de prazos para realizar o furo, todos autorizados pelo Governo, as petrolíferas tinham de realizar a sondagem de pesquisa até dia 15 de janeiro de 2019, consoante obrigavam os contratos. Não o podendo fazer, devido à decisão do Tribunal, as empresas pediram formalmente ao Estado a renúncia do contrato de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo para as áreas denominadas por Santola, Lavagante e Gamba. O Ministério do Ambiente e da Transição Energética disse na quarta-feira, dia 30, em comunicado enviado à agência Lusa, que, e estou a citar, o Governo já tornou pública uma moratória na exploração de hidrocarbonetos, pelo que não será licenciada qualquer nova exploração. Fim de citação. E disse também que esta desistência da ENI e da Galp não obriga o Estado a pagar qualquer indenização. João Camargo, investigador em alterações climáticas e ativista do Climáxico, um coletivo de cidadãs e cidadãos pela justiça climática, disse ao Expresso que, apesar do fim do furo, a luta não terminou.
É uma grande vitória para o país esta decisão empresarial e não política que se deveu à pressão social e jurídica dos cidadãos. Há 3 anos havia 15 concessões atribuídas e já só sobram 2, Batalha e Pombal. E também lhes vamos pôr um ponto final. Um relatório da Human Rights Watch, uma organização não governamental para a defesa dos direitos humanos, com o nome Two Authorities, One Way, Zero Dissident, 2 autoridades, 1 via, 0 dissidentes, prisão arbitrária e tortura pela autoridade palestiniana e pelo Hamas, descreve um padrão de detenções e tortura praticados pela autoridade palestiniana, o governo interino da Palestina, e pelo Hamas, o partido político que administra a faixa de Gaza. Nos 25 anos desde que os palestinianos ganharam um nível de autogoverno sobre a Cisjordânia e sobre a faixa de Gaza, as autoridades implementaram uma máquina de repressão para esmagar os dissidentes, incluindo através do uso de tortura. Lê-se no relatório que é resultado de uma investigação de 2 anos e que juntou entrevistas a 147 pessoas, incluindo jornalistas e ativistas que estiveram detidos, familiares, advogados, representantes de organizações não governamentais e um médico. São descritos 86 casos, ocorridos entre 2016 e 2017, que demonstram que, e estou a citar, as autoridades palestinianas prendem rotineiramente pessoas cujo discurso pacífico lhes desagrada e torturam as que estão sob detenção. Um dos casos descritos é o de Jihad Barakat, jornalista do Mediaport, uma organização de média palestiniana. Segundo conta, a Human Rights Watch foi detida em Tulkarem por fotografar o carro onde estava o primeiro-ministro palestiniano Rami Hamdallah. Foi-lhe pedido o telemóvel e a palavra passe do mesmo, e quando Barakat recusou, foi levado para a instalação dos serviços secretos palestinianos em Tulkarem. Ficou preso por 4 dias e foi libertado apenas quando apagou as fotografias tiradas por ele. Fouad Jarada, outro jornalista palestiniano, foi detido em junho de 2017 pelo Hamas, na faixa de Gaza. Ficou preso mais de 2 meses, depois de uma publicação no Facebook e de ter feito uma série de notícias críticas em relação ao governo. Jarada disse ao Human Rights Watch: "Fui obrigado a estar todo o dia vendado numa sala chamada o autocarro. Estavam entre 5 a 10 pessoas comigo. Num determinado momento, sentaram-nos em pequenas cadeiras, mas precisávamos de pedir permissão para cada coisa que fazíamos, incluindo dormir ou falar. Passei 30 dias ali. Depois do primeiro dia, começou o espancamento. Pediram-me para abrir as mãos e começaram a bater-me com um cabo e a chicotearam-me os pés." A Human Rights Watch escreve que as práticas de tortura sistemáticas podem ser consideradas crime contra a humanidade, segundo o Tribunal Penal Internacional, e exigem ao procurador do órgão que abra um inquérito formal sobre as denúncias, algo que vem impedindo desde 2016. Na mais polarizada eleição para a presidência desde o final da ditadura militar, que durou entre 1964 e 1985, o candidato da extrema-direita, que concorreu pelo Partido Social Liberal, venceu com mais de 55%. Quase 58 milhões de votos válidos. Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, ficou com 45% dos votos válidos, 47 milhões. No seu primeiro discurso como presidente eleito, feito ao vivo no YouTube e no Facebook, Bolsonaro falou sentado a uma mesa, acompanhado da esposa, de uma tradutora de língua gestual e também de livros: a Bíblia, a Constituição da República Brasileira, uma biografia de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda a coletânea de crónicas O Mínimo que Você Precisa de Saber para Não Ser Idiota, de Olavo de Carvalho, um conservador próximo de Bolsonaro, tão à direita quanto ele. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e, mais ainda, agradecer a Deus que pelas mãos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. A palavra Deus foi usada mais 6 vezes durante este primeiro discurso. Eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher, que é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. Bolsonaro acusou os grandes média brasileiros de estarem, e cito, todo o tempo criticando. Acusou-os de fazerem uma campanha vexatória contra ele e, como tem sido o hábito nos últimos discursos, atacou também os seus adversários políticos. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Mas o fanatismo não terminaria por aqui. Pouco tempo depois do primeiro discurso, Bolsonaro apareceu novamente em frente das câmaras.
desta vez com a sua equipa de campanha, incluindo Magno Malta, um dos seus mais próximos confidentes. Magno Malta, ainda senador pelo Estado do Espírito Santo, ficou em terceiro lugar na corrida para a reeleição nestas mesmas eleições gerais e, portanto, ficou fora do Senado. Ainda assim, já foi confirmado como parte do governo de Bolsonaro. Malta é também pastor evangélico e é ele que, vestido de verde e amarelo, como manda a ocasião, inicia a oração que se segue. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. A devoção de Bolsonaro era já conhecida, não fosse o slogan da sua campanha Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Este segundo discurso de Bolsonaro foi mais formal, mais contido, mais pensado. Ao contrário do anterior, foi até lido. Bolsonaro segurava um papel onde tem o discurso previamente escrito, com pequenas anotações feitas à mão. A certa altura diz até que o seu governo, estou a citar, será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Mas claro, não seria um discurso de Bolsonaro se não tivesse um quê de divisão. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Esta conversa não é nova e radicalizou-se. Quem não faz parte do projeto Bolsonaro ou quem não acredita no mesmo que ele acredita, ficará de fora. Perseguido, extraditado ou preso, é ele mesmo que o diz. Na noite do primeiro turno, quando quase todos os votos estavam já apurados, fez um vídeo ao vivo no Facebook e no YouTube. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Uns dias mais tarde, a 21 de outubro, faltava uma semana para o segundo turno das eleições, num discurso feito em casa por telemóvel e transmitido para a Avenida Paulista, em São Paulo, onde milhares de pessoas se juntavam numa manifestação de apoio à sua candidatura, ameaçou prender os seus adversários políticos, todos do Partido dos Trabalhadores. Haddad, Lula e Lindenberg Farias, senador pelo Rio de Janeiro, investigado na Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro alguma vez feita no Brasil, que já prendeu dezenas de políticos de diversos partidos. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia! Brevemente, você terá Lindenberg e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde! O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. No mesmo discurso, ameaçou classificar o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, conhecidos por realizarem ocupações de terra e de casas vazias, como organizações terroristas, e expatriar o que chamou de marginais vermelhos, uma referência à cor do PT e aos partidos e militantes de esquerda. Perderam ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nas últimas 2 semanas, Haddad encurtou a distância para Bolsonaro. Falou-se até de virada, dado que a trajetória das pesquisas eleitorais mostrava Bolsonaro a perder terreno e Haddad a recuperar. Mas não foi suficiente.
A vitória foi expressiva, muito maior do que a eleição em 2014, quando Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, ganhou com apenas 51,64%, uma diferença de 3 milhões de votos e meio para Aécio Neves, do PSDB. Entre Haddad e Bolsonaro, a distância foi perto de 11 milhões de votos. Com quase 58 milhões, Bolsonaro teve a segunda maior votação de sempre de um presidente eleito, apenas ultrapassada por Lula da Silva, em 2006, quando este conseguiu mais de 500 mil votos do que aquilo que teve Bolsonaro este ano. O presidente eleito ganhou em todas as regiões do país, exceto no Nordeste. Mas isso não diz tudo. Se olharmos para o mapa em detalhe, apesar da enorme diferença de votos totais, percebe-se que Haddad venceu em mais municípios que Bolsonaro. 2.810 contra 2.760. Por outro lado, Bolsonaro venceu em cidades mais populosas. Os resultados por região mostram também que o candidato do PSL ganhou em 97% das 1.000 cidades mais ricas brasileiras. Haddad venceu em 98% das 1.000 cidades mais pobres, como analisou o jornal Estadão. Além disso, mais de 42 milhões de pessoas ou não votaram, ou votaram nulo, ou abstiveram-se. São cerca de 28% dos 147 milhões inscritos nos cadernos. A percentagem de votos nulos chegou a 7,4%, o maior registro desde 1989. Foi um aumento de 60% em relação ao segundo turno da última eleição para presidente, em 2014, quando houve 4,6% dos votos nulos. Mas afinal, quem é Jair Messias Bolsonaro? Bolsonaro é deputado federal no Congresso Brasileiro, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro desde 1991, há quase 3 décadas. Apesar de ter sido já membro de 8 partidos diferentes, é desde março passado membro do Partido Social Liberal. Foi também militar durante a ditadura, que ainda hoje defende, e recusa que tenha sido uma ditadura. Democracia. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver, as ditaduras se caracterizam por um partido único. Nós tínhamos 2 no Brasil. Mas foi também uma época de repressão brutal. Segundo a Comissão Nacional de Verdade, houve mais de 400 pessoas mortas ou desaparecidas, dezenas de milhares de prisões políticas e tortura. Mas para Bolsonaro, isso não tem nada de reprovável. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Isto foi dito em entrevista ao programa Câmara Aberta, em 1999. Já era deputado federal. Em 2016, quando votava na Câmara dos Deputados a destituição da ex-presidenta Dilma Rousseff, disse que o fazia pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que torturou presos políticos durante a ditadura militar. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Jair Bolsonaro é racista, mas diz que não. Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? Aqui, numa conferência em 2017. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. E é machista. Em 2003 disse à deputada Maria do Rosário que não a violava porque ela não merecia. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Gente, mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Não, vagabunda. Mas o que é isso? E homofóbico. Em 2011, em entrevista à revista Playboy, disse: seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Jair Bolsonaro tomará posse apenas em janeiro, mas são já vários os nomes confirmados para o futuro governo federal brasileiro. A começar pelo general Amílcar Mourão, que foi eleito na candidatura de Bolsonaro como vice-presidente. Mourão era membro efetivo do Exército até março, quando passou à reserva. Durante a campanha, falou demasiado. Bolsonaro aconselhou a moderar o tom, quando logo após ter sofrido um atentado, foi esfaqueado a 6 de setembro durante uma ação de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, o general disse: se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós. Uns dias depois, defendeu que se fizesse uma nova Constituição, sem Assembleia Constituinte votada pelas pessoas.
Eu acho que é melhor uma comissão de notáveis e depois submeter o processo a plebiscito para aprovação da população. Em setembro do ano passado, quando a sua candidatura não estava ainda confirmada, foi convidado a falar numa palestra organizada pela loja maçónica Grande Oriente, em Brasília. Enquanto falava sobre a corrupção, defendeu que uma possível solução para o problema seria uma intervenção militar. As instituições solucionam o problema político, pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? A segunda confirmação do futuro governo é Onyx Lorenzoni, deputado federal pelo Rio de Janeiro, reeleito no primeiro turno destas eleições. Lorenzoni faz parte do partido DEM, integra o Congresso desde 2003 e foi anunciado por Bolsonaro como ministro da Casa Civil. É ele que vai liderar a equipa de transição que já começou a trabalhar com o governo de Michel Temer. A escolha para ministro das Finanças, ou ministro da Fazenda, como se diz no Brasil, também está feita. É Paulo Guedes, economista brasileiro e conselheiro de Bolsonaro durante toda a campanha. Foi ele que desenhou parte do programa eleitoral apresentado pela candidatura e trouxe o neoliberalismo a Bolsonaro. Até o economista chegar à equipa, o candidato pouco falava de economia e finanças. Olha só, quem vai falar de economia por mim é a minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe pensando, porque olha só, por exemplo, pensando em alguns nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde. Paulo Guedes representa para a equipa de Bolsonaro, nas suas palavras, a junção da ordem com o progresso, disse a Malu Gaspar, da revista Piauí, para a reportagem O Fiador. Guedes é fundador do banco BTG Pactual e doutorado pela Universidade de Chicago, conhecida por criar os Chicago Boys, um grupo de economistas chilenos que se formaram sob a orientação de Milton Friedman e que estruturaram económica e financeiramente o regime militar de Pinochet, no Chile, que durou de 1974, depois do golpe militar que depôs Salvador Allende, até 1990. Dentro dos Chicago Boys saíram as chefias de 15 ministérios chilenos ao longo de toda a ditadura. Friedman, que venceu o Prémio Nobel de Economia em 1976, foi um dos grandes impulsionadores do neoliberalismo, uma teoria económica do século XX aplicada no Chile, mas também no Reino Unido por Margaret Thatcher e nos Estados Unidos da América com Ronald Reagan, entre tantos outros países. Georges Monbiot, jornalista ambientalista, no artigo de opinião Neoliberalism, The Ideology at the Root of All Problems, ou em português, Neoliberalismo, a ideologia que é a raiz de todos os nossos problemas, publicado no jornal inglês The Guardian, escreve: o neoliberalismo vê a competição como uma característica determinante das relações humanas. Assegura que o mercado cria benefícios que nunca seriam alcançados através do planeamento. As tentativas para limitar a competição são tratadas como inimigas à liberdade. Impostos e regulação devem ser minimizados, serviços públicos devem ser privatizados. Esforços para criar uma sociedade mais igualitária não só são contraproducentes, como moralmente corrosivos. O mercado assegura que toda a gente tem o que merece. Paulo Guedes chegou a trabalhar como professor na Universidade do Chile, tendo sido convidado por Jorge Selume, à data, diretor da Faculdade de Economia e Negócios e diretor do Orçamento de Pinochet. Disse: eu sabia zero do regime político. Eu sabia que tinha uma ditadura, mas para mim isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. A proposta económica de Paulo Guedes para o Brasil podia ter saído dos livros de Milton Friedman. É neoliberal. Mas no programa de Bolsonaro é sempre descrita como liberalismo. Estou a citar: as economias de mercado são historicamente o maior instrumento de geração de renda, emprego, prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, bilhões de pessoas estão sendo salvas da miséria em todo o mundo. Mesmo assim, o Brasil nunca adotou em sua história republicana os princípios liberais. Ideias obscuras como o dirigismo resultaram em inflação, recessão, desemprego e corrupção. O liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a confiança e os investimentos, gera crescimento, emprego e oportunidades. O futuro ministro quer reduzir a despesa e reduzir o Estado. O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipoal de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e
desemprego. Menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego, dizia Bolsonaro num dos poucos debates em que participou durante a campanha eleitoral. E retirar direitos aos trabalhadores, simplificando as relações laborais, é uma das prioridades do governo, disse Paulo Guedes em entrevista no domingo, logo após o resultado das eleições. Nós vamos eliminar encargos e impostos trabalhistas sobre a folha de pagamentos para gerar em 2, 3 anos 10 milhões de empregos novos. Para além disto, será prioridade a reforma da Segurança Social, ou reforma de Previdência, como se diz no Brasil. O controle de gastos públicos, a redução de privilégios, nas suas próprias palavras, e as privatizações. Este outubro, Paulo Guedes começou a ser investigado pelo Ministério Público Federal Brasileiro por alegada corrupção e fraude fiscal num valor de R$1.000 milhões, cerca de 235 milhões de euros. Mas Bolsonaro, que tem como um dos grandes motes da campanha o combate à corrupção, tinha já dito antes: se eu for escolher só os puros, não vou a lugar nenhum. Os restantes ministérios já entregues são o da Defesa, que irá ser comandado pelo general na reserva Augusto Heleno, e o da Ciência e Tecnologia, que foi entregue ao astronauta Marcos Pontes, apesar deste ainda não ter publicamente aceitado o cargo. Na pasta da Agricultura, o nome mais falado durante toda a eleição é o de Naban Garcia, conselheiro de Bolsonaro. Garcia é também presidente da União Democrática Ruralista, a UDR, a organização que representa os interesses do agronegócio e os latifundiários brasileiros, conhecida pela defesa do desmatamento da Amazónia, da criação de milícias rurais ou do envolvimento dos seus associados em casos de escravatura ou tráfico de pessoas. Para liderar a pasta da Justiça, há também um nome, anunciou Bolsonaro, na primeira entrevista como presidente eleito. O senhor pretende mesmo indicar o juiz Sérgio Moro como ministro do Supremo? Bem, agora, como acabou o período eleitoral, se tivesse falado isso lá atrás, soaria oportunismo da minha parte, né? Eu pretendo, sim, não só para o Supremo, quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse dele nesse sentido também. Sérgio Moro é um dos juízes mais conhecidos no Brasil. Ficou famoso pela sua intervenção na Operação Lava Jato e por ter mandado prender o ex-presidente Lula da Silva. Para que Bolsonaro consiga implementar o seu programa, terá de garantir o apoio maioritário no Congresso. O PSL, seu atual partido, não tinha expressão até há 2 anos. Nas últimas eleições gerais, em 2014, elegeu apenas um deputado. Este ano, conseguiu 52 dos 513. É a segunda maior bancada, atrás da do PT, com 56 deputados. Além disso, 14 partidos ficaram abaixo do que se chama cláusula de barreira. Uma regra que faz com que partidos que não atinjam um certo número de votos válidos não tenham acesso a tempo de antena em televisão e rádio, nem recurso a financiamento partidário. Estes deputados podem, nos próximos tempos, mudar de partido para um outro que tenha acesso a esses benefícios, e o PSL é a escolha para a direita. Jair Nicolau, politólogo, publicou uma análise com o título Bolsonaro e o seu partido, dizendo: são 6 deputados do Patriota, 4 do PRP, 2 do PTC e 1 da DC. Não são muitos, mas o suficiente para que antes da abertura da próxima legislatura, o PSL tenha se tornado a maior bancada da Câmara dos Deputados, crescido no Senado e em muitas assembleias legislativas. Se isto acontecer, o PSL poderá tornar-se o partido com maior representação no Congresso e o que terá maior financiamento público e mais tempo de antena. Bolsonaro, em entrevista à revista Piauí, para a reportagem Direito a Volver, publicada em 2016 pela jornalista Consuelo Diegues, dizia: o povo que votar em mim vai ter que votar em candidato a deputado e senador com perfil semelhantes para que as mudanças possam ser feitas. E foi o que aconteceu. Não só cresceu o PSL, como toda a direita conservadora. Por outro lado, os partidos do chamado Centrão, o PSDB e o MDB, que tal como o Partido dos Trabalhadores compunham parte importante do sistema político dos últimos 20 anos, não só tiveram a maior queda destas eleições, como viram o seu discurso radicalizar-se. Por exemplo, os governadores eleitos em São Paulo e Rio Grande do Sul, do PSDB, e o governador eleito do Distrito Federal, do MDB, apoiaram Bolsonaro durante a campanha eleitoral. O próximo governo brasileiro terá de criar alianças com outros partidos para conseguir governar. Mas uma coisa é certa, o novo Congresso, que só entra em funções em janeiro de 2019, será o mais à direita da última década. Para analisar os resultados desta eleição e o futuro do Brasil, conversámos durante a noite eleitoral com Cristina de Branco, filha e neta de exiladas políticas da ditadura militar brasileira. Cristina é doutoranda em Antropologia no ISCTE e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e bolseira na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Dedica-se à pesquisa sobre grupos indígenas e imigrantes nas cidades de São Paulo e Buenos Aires. Bem-vinda, Cristina.
Já passa da meia-noite. Oficialmente é dia 29 de outubro, o primeiro, depois de Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita pelo Partido Social Liberal, ter sido eleito como 38º presidente do Brasil. Bolsonaro é racista, homofóbico, xenófobo, machista, defensor da tortura e da ditadura militar brasileira, que diz que não foi uma ditadura. Teve o voto de mais de 57 milhões de pessoas, com 99,8% dos votos contados até agora. Tem neste momento 55,16%. O Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, teve 44,84%, uma diferença de quase 11 milhões de votos. O que é que isto significa para o Brasil? Como você disse, a gente acabou de saber o resultado e nos últimos dias existia, a meu ver, uma esperança muito grande na possibilidade de virada, né? Vamos virar os votos e da gente estar chegando junto nas praças, oferecendo um café, oferecendo um chá, comendo um bolo e tentando mudar voto a voto, né? Quando você fala dessa diferença de 11 milhões de pessoas, eu fico pensando muito nessa militância familiar e nessa militância de vizinhança, nessa militância de rua das últimas semanas e sem dúvida que foi uma militância bastante desesperada desses últimos dias e dessas últimas semanas. Diante de uma catástrofe política, de um apocalipse político que já vem assolando o Brasil desde 2016, mas que já tinha um espectro anterior desde 2013. Acho que todas e todos nós estamos muito exaustas e exaustos daquilo que vem acontecendo desde 2013 e sobretudo a partir de 2016. E com uma certeza muito grande, sobretudo que depois da execução de Marielle, depois da prisão do Lula, e depois de toda a manipulação mediática que existiu, não só sobre o golpe, mas sobre tudo aquilo que passou desde então, existe uma certeza muito grande de que o que vem aí é muito obscuro, e de que realmente aquilo que estava sendo semeado em 2013 ganhou uma nova afirmação hoje. E o 1º de janeiro vai ser muito difícil. O 1º de janeiro, que é quando o Bolsonaro vai tomar posse, caso ele tenha saúde para isso. E digo saúde porque ele mesmo já declarou que é possível que ele não possa tomar posse e que, portanto, venha a tomar posse General Mourão, que é um grande susto para uma democracia tão recente. Não é só um grande susto Bolsonaro tomar posse. É um grande susto que o vice-presidente Bolsonaro seja General Mourão, sendo que foram umas eleições em que nós tínhamos vices muito interessantes, entre elas Manu Dávila e a Sônia Guajajara. Pela primeira vez nós tivemos era Manuela do Haddad e Guajajara do Boulos. Do PSOL. Pela primeira vez nós tivemos uma candidata a vice-presidência indígena, e outra delas muito jovem, a Manu é muito, muito jovem, com uma carreira política incrível, mas uma mulher muito jovem, do Sul. E mesmo com candidaturas tão interessantes, a gente vai ver um vice-presidente general voltando a Brasília. Nas últimas 2 semanas, o Haddad encurtou a distância para o Bolsonaro. Na pesquisa eleitoral do dia 15 de outubro, portanto a primeira a seguir ao primeiro turno, a do Ibope, as intenções de voto eram de 59% contra 41%. Hoje ficou 55% para 45%. Ainda faltam alguns votos serem contados. Estamos com 99% das urnas apuradas neste momento. Ainda assim, o resultado é muito expressivo se compararmos com o que aconteceu, por exemplo, na última eleição, em que a Dilma teve 51% e o Aécio Neves, do PSDB, teve 48, qualquer coisa por cento. A campanha do PT e do Haddad respondeu àquilo que a população queria que fosse respondido. Que população? Que população é essa que tem vivido essa polarização brutal, muito, muito, muito acelerada pela mídia, muito acelerada, obviamente, enfim, pelos processos políticos que nunca chegam a ser independentes da mídia, mas que tem também alguma autonomia,
pela complexidade da estrutura política brasileira. Mas que população é essa? Acho que um dos grandes desafios dessas eleições foi o Partido dos Trabalhadores, com o Partido Comunista do Brasil, nessa candidatura conjunta, seja no primeiro turno e, sobretudo, nessa maturação para o segundo turno, já com uma série de novas coligações e de um novo discurso de governo, e de novas cores. Foi literalmente da gente Ainda deixar assim, de ver uma candidatura vermelha, para a gente começar a ver uma candidatura vermelha e verde e amarela, com toda a polêmica que existe nessa retomada da bandeira brasileira e nessa retomada do verde e amarelo, né, que nos trazem realmente tanto esse imaginário da ditadura militar. É muito difícil de entender que população é essa, quem são esses eleitores e quais são os discursos que são interessantes para que esses eleitores votem, assim. Eleitores que, né, como você disse, 50 e tantos milhões, que votaram em um candidato que fazia apologia explícita à tortura e que o fez reiteradamente várias vezes. Um candidato que falou em público tantos absurdos que acho que a gente não precisa estar constantemente repetindo, mas como é que nós temos tantas eleitoras mulheres, né? Sendo que elas todas são fraquejadas, né? Segundo ele. Como é que nós temos tantas eleitoras e eleitores negros? Sendo que ele diz que negro não presta nem para procriar mais. É muito difícil de pensar que eleitorado é esse, sobretudo a partir de uma esquerda que estava se distanciando cada vez mais da população e que estava com uma dificuldade, que continua com essa dificuldade muito grande de furar a bolha e de realmente pôr o pé no chão, de sair das grandes cidades, sair dos centros das grandes cidades, sair das universidades. Achas que o que o Mano Brown disse no comício do PT faz sentido, portanto? Era uma crítica necessária e continua sendo uma crítica necessária. Ele disse que o PT tinha que ir ouvir as pessoas da periferia e que não o tinha feito. Sim. E essa é uma das grandes críticas ao PT, mas que também poderá se fazer a uma série de outros movimentos sociais e a outros partidos de esquerda. A esquerda brasileira não é o PT. A esquerda brasileira é muito mais complexa do que isso. E quando eu falo de que a esquerda brasileira teve muita dificuldade em furar a bolha, não por acaso ficou tão submersa, né, dentro dessa armadilha do WhatsApp, das redes sociais. Eu falo realmente de uma esquerda que vai muito para além do PT. A estratégia das eleições, no que diz respeito à proposta do PT com o PCdoB, obviamente foram eles que pensaram e em concordância com uma série de outros intelectuais que não, e de outros pensadores, enfim, e gestores políticos que não obrigatoriamente sejam do PT, mas que provavelmente são de movimentos sociais, enfim. Mas me parece que o que está sendo colocado é um desafio à esquerda brasileira. É um desafio à democracia brasileira, né? Muito para além disso. Como é que a gente vai descer essa torre de marfim em que essa esquerda cor-de-rosa se colocou numa história de populismos latino-americanos, né? Que nós herdamos ainda. Como é que a gente vai descer dessa torre de marfim e como é que a gente vai estourar essa bolha e entender o que é que acontece na cabeça dessas 50 milhões de pessoas? É um grande desafio e para os próximos anos. Mas quando se não sei ouvem, se serão 4, né? Mas quando se ouvem eleitores de Bolsonaro, nós tivemos, por exemplo, numa manifestação pró-Bolsonaro em Portugal, mas também há muitíssimas outras reportagens com eleitores de Bolsonaro, até eleitores gays de Bolsonaro, eleitores negros de Bolsonaro. Há muitas vezes esta ideia de que aquilo que o Bolsonaro vai resolver, e eu acho que tu não concordas, mas aquilo que as pessoas acham que o Bolsonaro vai resolver é a corrupção, é a segurança pública. Achas que o PT respondeu a essas duas coisas que eram importantes para estes, bem, não sei se 50 milhões de pessoas, mas muitos milhões de pessoas? O programa respondia a isso? Existe uma memória muito curta em relação aos governos PT, na minha opinião. É impressionante. Está há 13 anos no poder. É impressionante a mudança do Brasil nesses 13 anos.
E é muito chocante que as pessoas pisem em cima dessas mudanças, até porque uma grande parte desses eleitores foram pessoas que tiveram as suas vidas extremamente transformadas por esses governos, que não foram apenas governos PT. Foram governos PT com uma série de outras coligações, e o golpe de 2016 fez com que a gente percebesse isso muito bem, não eram governos PT. Por mais que tivessem como presidente da República Lula e Dilma, consecutivamente, eram governos que tinham uma outra complexidade partidária e que tinham uma complexidade gigante de negociações internas, todo mundo com o pé preso, e ainda assim... Mas a Dilma escolheu o seu vice-presidente, Claro. Michel Temer, que hoje é presidente da O República. PT escolheu. É importante a gente tentar despessoalizar, né? A política brasileira e as políticas latino-americanas, pra gente tentar Mas foi uma escolha, não é? exercitar esse não populismo, né? Mas é óbvio que foi, obviamente que foi. E esse foi talvez um dos grandes erros, né, do PT, ter insistido tanto nessas coligações, por mais que talvez sem essas coligações não tivesse sido possível governar. Não existisse a possibilidade de uma governabilidade minimamente estável durante aqueles anos todos. Que conseguissem realmente tirar quase 40 milhões da miséria, que conseguissem expandir, por exemplo, o sistema universitário e que conseguissem, sem dúvida, abrandar as ondas de violência anteriores. O que eram os anos 90 no Brasil? Realmente, para mim, é muito chocante assim, esse descrédito a esses últimos anos, a essa última década e meia que o Brasil tem vivido, sob um governo de centro cor-de-rosa, de um centro-esquerda, mas que foi muitíssimo transformador para o país, com todos os erros que teve, com certeza, foi muitíssimo transformador no que diz respeito à segurança e no que diz respeito a uma série de outros temas. Se criou um ódio ao PT, que foi um ódio obviamente criado pela mídia, e é só ter uma visão um pouquinho crítica sobre a grande mídia brasileira, que se percebe, sobretudo naqueles dias de golpe, nós éramos bombardeados constantemente com aquelas gravações que tinham saído da justiça, né, e que de repente nos chegam através da mídia maior brasileira. Nós estávamos sendo constantemente bombardeados com a corrupção interna do PT, que foi uma corrupção interna que não por acaso se viu na altura que se viu, porque foi o PT que criou os grandes programas de transparência na governabilidade brasileira, né? Isso não, as pessoas não se lembram disso, né? De como o PT foi importante nessa governabilidade super complexa, cheia de coligações, né? Esse governo que vai muito para além do PT foi importantíssimo no estabelecimento dessas estratégias político-administrativas para que a política brasileira fosse um pouco mais transparente. E eles próprios caíram na sua própria teia. Isso é uma crítica que várias pessoas do PT já fizeram, várias pessoas da esquerda brasileira já fizeram, por mais que não sejam veiculadas pela grande mídia. Mas isso já Achas tem que sido houve uma falado. autocrítica durante esta campanha eleitoral? Não o suficiente. Acho que, sem dúvida, a população precisava de uma autocrítica maior do PT nessa campanha eleitoral. É muito difícil estar falando sobre os erros do PT no momento em que a gente vê a sombra que vem por aí. Mas, sem dúvida, é um exercício fundamental a gente perceber não só os erros do PT, mas quero insistir nisso. Os erros vários das várias esquerdas brasileiras. Mas porque a verdade é que nestas eleições mais de 42 milhões de pessoas ou não votaram, ou votaram nulo, ou abstiveram-se neste segundo turno. São mais de 30% dos 147 milhões de inscritos nos cadernos. A percentagem de votos nulos chegou a 7,4%, o maior registro desde 89. Foi um aumento de 60% desde o segundo turno das últimas eleições de 2014, não é? Não é estranho que tudo isto aconteça quando num dos lados estava um candidato fascista? Não parece que são... Aquilo que parece olhar para estes números é que as pessoas dizem não havia um candidato... Bem, eu digo, ou pelo menos eu acho que era um candidato fascista, mas as pessoas parece que dizem, mas não há mais nenhuma alternativa a esta pessoa, não é? Tu compreendes estas pessoas ou o voto delas? Eu compreendo na medida em que
compreendo a reação delas a uma campanha midiática muito forte contra o PT. Contra o PT, essa instituição partidária que deixou de ser uma instituição partidária minimamente idônea em relação à grande mídia. E que, no fundo, mais uma vez, caiu na sua própria teia, no sentido em que o PT não fez, por exemplo, uma nova lei de comunicação social, por exemplo, né? O PT não fez o PT não propôs, né? Eles não poderiam ter feito, mas não propôs e nem insistiu tão grandemente como deveria ter sido necessário a desestruturação e uma nova reestruturação desse quarto poder no Brasil, né? No Brasil a gente tem 3 poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário, e existe, obviamente, um quarto poder, que é o midiático. E nesse sentido também, esses governos PT e coligações caíram na sua própria teia também nisso de não desarticularem e não repensarem a mídia brasileira, que se perpetuou sendo uma mídia extremamente hegemônica e que continuou veiculando uma imagem do PT tremendamente horrível, muito para além daquilo que são realmente o leque de erros fatais do PT. E, obviamente, que existiram milhões de pessoas que reagiram a essa campanha, que foi uma campanha diária contra os governos PT. E por isso, nesse sentido, eu compreendo. Realmente é evidente que, diante de uma campanha midiática dessas, que exista, assim, uma reação de milhões de pessoas de ódio ao PT. Mas, ao mesmo tempo, de não quererem se vincular diretamente a uma candidatura fascista, por mais que, obviamente, também são responsáveis por isso. É importante também a gente falar sobre a responsabilização dessas 40 milhões de pessoas. Vamos falar sobre o Bolsonaro, então, ou sobre os próximos tempos. No dia 29 de setembro foi para a rua uma das maiores manifestações desta campanha eleitoral e a maior de sempre, liderada por mulheres no Brasil. O protesto Ele Não, contra o Jair Bolsonaro, contra a ameaça autoritária que ele significa, mas também contra o machismo. Ele disse coisas como que não violava a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. Disse que também, como tu disseste há pouco, ou como tu referiste, mencionaste que fraquejou quando teve a filha, depois de ter tido 3 filhos homens, acho eu. Como é que será ter um presidente abertamente machista no Brasil? Como é que será ter um presidente abertamente misógino, homofóbico, racista, num país que tem uma taxa de feminicídio altíssima e que tem uma taxa de violência homofóbica altíssima e no qual existe um genocídio negro e indígena em curso? A gente vê muita sombra, realmente. Porque eu posso estar falando uma obviedade, mas o fato desses discursos terem sido tão divulgados pela grande mídia, mas também, obviamente, os discursos do Bolsonaro pelas redes sociais e de terem sido milhões de vezes, né, reverberados pelo YouTube, pelo WhatsApp, formam opinião. São discursos públicos que são veiculados sem nenhuma sanção, sem nenhuma criminalização desse ódio feito em palavras. Obviamente que inspira uma reação muito violenta de uma população que já estava bastante descontente com o que estava vivendo. E o que tem sido mais assustador é que, para além da agressividade e do discurso fascista do Bolsonaro e dos seus filhos e do general Mourão, a gente vê também muita gente da população que não está organizada veiculando novamente esses discursos e tornando-os prática. Houve dezenas de ataques nesta campanha eleitoral. Nos últimos dias a gente soube
enfim, por exemplo, de uma jovem negra universitária que foi estuprada por vários homens, e que enquanto ela era estuprada, que eles repetiam que negra não é para estar na universidade, que aquilo não é um lugar para mulher, aquilo não é um lugar para uma mulher negra, e que a partir do 1º de janeiro vai acabar essa sem-vergonhice dos cotistas. São pessoas que não obrigatoriamente estão organizadas como uma grande claque pró-Bolsonaro. Mas são pessoas que estão tomando essas atitudes de uma maneira bastante desorganizada, dispersa pela sociedade. Quase todos os estados tiveram incidentes muito graves de violência. Deixa-me dizer, incitada por esse discurso fascista. A agência pública, em parceria com a Open Knowledge Brasil, investigou dezenas de ataques violentos ocorridos do dia 30 de setembro até 10 de outubro, que foi quando foi publicada esta investigação. Concluiu que a contagem em pelo menos 70. Depois disso houve casos como, ou seja, para além destes 70 ainda houve casos como o Aloísio Sampaio, que era líder do Movimento Sem Terra, que foi assassinado, Modo Katandé, que foi também assassinado depois disto, quando disse que ia votar no Partido dos Trabalhadores e foi assassinado com 12 facadas. Ontem houve mais um caso do Charleon Lessa Albuquerque, de 23 anos, que foi assassinado a tiro em Pacajus, no Ceará, depois de uma ação de campanha do Partido dos Trabalhadores. A tua avó, Zilá Branco, que nós entrevistámos no Fumaça, exilou-se no Chile entre 1969 e 73, fugindo da caça aos comunistas durante a ditadura militar, que se deu no Brasil entre 64 e 85, e que, como já disse no início, o Bolsonaro não só não considera uma ditadura, como a defende. Vamos ver algo parecido com o comando de caça aos comunistas durante o governo de Bolsonaro? Já estamos vendo algo parecido. É muito forte porque a minha avó tinha a minha idade quando se viu obrigada a sair do Brasil. Isso não deixa de ser simbolicamente muito forte, por mais que eu esteja falando a partir de Lisboa. A nossa tendência é ver a história como cíclica, mas me parece que o que a gente está vivendo agora é ainda mais grave do que se estava vivendo naquela altura, no sentido em que hoje em dia a gente tem a possibilidade de chegar a muita informação, a gente pelo menos tem essa ilusão de que a gente consegue aceder a muita informação e que a gente consegue aceder mais rapidamente às notícias verdadeiras, né? Mas falsas. O que a gente vê é essa difusão bizarra, né, de fake news, de notícias falsas por todo lado, e as pessoas caindo, né, nesses poços de absurdos, né, veiculados pelas fake news e se deixando, se permitindo votar no Bolsonaro ou se permitindo votar em nulo ou em branco, que na verdade foram aqueles que realmente decidiram essas eleições, sem fazer realmente uma revisão histórica que eu, dentro da minha história familiar, não tenho como não fazer. Não tenho como não fazer essa revisão histórica do que foi o exílio da minha avó, que levava a minha mãe, do que foi o segundo exílio dela, quando teve que sair do Chile em 1974, e de como, inevitavelmente, eu estou vivendo uma história muito parecida, por mais que eu já esteja fora. Por mais que eu já tenha nascido fora também, né? Eu nasci em Lisboa, na fase da transição democrática do Brasil. Então, inevitavelmente, eu caibo muito bem nesse lugar da filha ou da neta do exílio. E, infelizmente, a gente já tem recebido notícias nessas últimas horas de vários ativistas fora do Brasil já se organizando para fazer fundos, para recolher dinheiro, para conseguir tirar lideranças locais, populares do Brasil. Já nessa angústia de que essas pessoas sejam violentadas e sejam assassinadas, até porque sempre foram. Isso eu acho que é muito importante a gente repetir. A violência sempre existiu. Centenas de ativistas são mortos todos os anos. O estado de exceção... Dezenas deles no Brasil. Né? Como o Ailton Krenak faz questão de nos relembrar, o estado de exceção no Brasil sempre existiu.
Há 500 anos que as populações indígenas vivem um estado de exceção. A ditadura existiu, foi real, foi gravíssima, milhares de pessoas foram mortas, outras milhares de pessoas foram obrigadas a sair, mas não por acaso. A minha avó é uma mulher branca, formada em sociologia pela USP, da classe média paulistana. Ela teve a oportunidade, ela teve a possibilidade de sair diante de um privilégio socioeconômico herdado. E nesse sentido eu sou filha dessa branquitude também, dessa branquitude dupla, tanto dessa branquitude eurodescendente, que veio nas campanhas de branqueamento do final do século XIX, como dessa branquitude do exílio. E o que muito provavelmente vai acontecer a partir de agora, o que já está acontecendo, e o que sempre aconteceu, é que os que mais vão sofrer, os que mais vão ser violentados, os que mais vão ser assassinados, vão continuar sendo essas populações que, para além de ter um recorte de classe, também tem um recorte de cor e também tem um recorte de gênero. E que não vão poder exilar-se. E que não vão poder, não vão conseguir, não vão ter essa possibilidade de se exilarem. E é também sabendo disso, de que a gente está perpetuando essa tendência, que já estão se criando esses fundos para que se consigam tirar o quanto antes lideranças políticas importantes do Brasil. Não sei se isso vai seguir adiante ou não, mas que já exista, passado 1 hora ou 2 horas do resultado das eleições, que já exista essa angústia, é sinal, primeiro, de que existe resistência fora do Brasil também. É muito importante repetir isso. Existe resistência fora do Brasil, existem muitas pessoas que também estão em luta, estando fora, mesmo antes do Bolsonaro ter sido eleito, e a gente vai continuar recebendo. E a gente vai continuar tentando resistir aqui de fora e apoiando quem está tentando resistir lá dentro. O que é que dizem os teus amigos e a tua família lá? Há pessoas que querem sair do Brasil neste momento? Sim. Uma das coisas que mais me chocaram que mais me surpreenderam foi há 10 dias atrás, quando uma das minhas tias me disse: não faz sentido você voltar agora para o Brasil, nem tão cedo. E quando outra companheira me disse, que vive na Argentina, me disse: não sei quando é que eu vou voltar ao Brasil. Isso para falar da reação de familiares e amigos e amigas que têm percebido que realmente a gente está entrando num estado de exceção até para essa camada da sociedade a qual eu pertenço, que é historicamente privilegiada, economicamente privilegiada, racialmente privilegiada, numa sociedade ainda muito colonial, racista e classista, como é ainda a sociedade brasileira e como ainda são as sociedades latino-americanas. Então, se dentro de uma família de classe média branca, a gente, dentro desse circuito político e desse circuito cultural, dentro dessa bolha, a gente tem esse pânico, imagina o que tem sido para milhares de Marielles pelo Brasil afora. E, pelo menos, a gente viveu esses últimos 15 anos num processo de desconstrução política muito forte, que talvez nos ajude a criar caminhos de resistência que sejam mais construtivos e que façam mais sentido para o futuro do Brasil e da América Latina. E que a gente consiga realmente internacionalizar essa resistência. Porque não só existem muitos coletivos, como é o caso do Coletivo Andorinha aqui em Lisboa, como é o caso do Coletivo Passarinho em Buenos Aires, como muitos outros, que estão realmente desenhando ações de luta e realmente colocando-as em prática fora do Brasil, como também o fascismo não é exclusivamente Trump e Bolsonaro. O fascismo vai muito para além do território nacional, do Estado-nação, sempre foi muito mais para além. E tal como o fascismo é interseccional e consegue criar esse ódio e essa violência de classe, de gênero,
essa racialização bizarra, né? Também a nossa luta tem que ser uma luta interseccional. E a gente precisa aprender a avançar nesse sentido. Avançamos, mas pelos vistos não bastante, né? Esta foi a primeira edição do 2 Pontos. Obrigado, Cristina de Branco, doutoranda em Antropologia no ISCTE, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e bolseira na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este episódio foi escrito por mim, Ricardo Seves Ribeiro, com a ajuda na preparação da Maria Almeida e do Pedro Miguel Santos, que fez também a edição do texto. O Bernardo Afonso fez a edição de som. O vídeo foi editado pelo Frederico Raposo e o Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é do Bernardo Afonso. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e noutras aplicações de podcast. Até já.